Imagine viver 12 anos em silêncio. 12 anos sem abraçar, sem encostar em ninguém, sem ser notada como pessoa, apenas como impura. Esse era o peso que você carregava. Um fardo invisível, mas tão real que sufocava cada instante da sua existência. Você acorda e a primeira sensação não é de esperança, mas de vergonha. A cama em que dorme, a roupa que veste, os objetos que toca, tudo é considerado impuro. Você mesmo é considerado impura. Na sua aldeia, os vizinhos não se aproximam. Você não pode ir ao templo, não pode participar das festas religiosas, não pode oferecer sacrifícios. Aos olhos da lei mosaica, você não pertence. 12 anos. O tempo passa, mas a dor não. Cada moeda que você tinha foi gasta em busca de uma cura. Foram médicos, curandeiros, tratamentos, mas nada adiantou. Ao contrário, sua saúde só piorava. A Bíblia não revela seu nome, e talvez isso represente o quanto a sociedade a via como invisível. Você não é chamada pelo que é, mas pelo que tem, a mulher do fluxo de sangue. 12 anos de exclusão. 12 anos sem poder abraçar quem ama. 12 anos de olhares de julgamento, cochichos pelas costas, portas fechadas diante da sua aproximação. É nesse cenário de dor e humilhação que você ouve falar de alguém. Um homem diferente. Um rabino que não apenas fala, mas toca os intocáveis. Cura os incuráveis. Um mestre chamado Jesus de Nazaré. A notícia se espalha. Jesus está passando por Cafarnaum. Ele está a caminho da casa de Jairo, o chefe da sinagoga, porque sua filha está à beira da morte. Uma multidão o acompanha. O ar está denso, cheio de expectativa. Pessoas se empurram, disputando espaço, querendo ouvir uma palavra, tocar em suas mãos, ver com os próprios olhos o que esse homem pode fazer. E lá no fundo, no meio da poeira levantada pelos pés da multidão, você decide: se eu apenas tocar nas vestes dele, serei curada. Esse pensamento é mais do que um desejo. É a última fagulha de fé que restou dentro de você. Um sopro de esperança depois de 12 anos de frustração. Mas há um problema. Você não pode estar ali. Sua condição de impureza ritual te proíbe de se aproximar das pessoas. Cada ombro que você roça, cada braço que você toca para passar pela multidão, tecnicamente se torna impuro. Ainda assim você vai. O coração acelera, as pernas tremem, a vergonha grita dentro de você. E se alguém descobrir? E se Jesus me rejeitar, como todos os outros fizeram? Você respira fundo e segue. A multidão está densa, mas os seus olhos não se desviam. Você só quer chegar perto. Não precisa de uma palavra, não precisa de atenção, só de um toque. Finalmente ele está diante de você. Você se inclina, estende a mão e toca discretamente a borda de sua roupa. E naquele instante tudo muda. O fluxo de sangue cessa, a dor desaparece. Algo que você carregava por 12 anos é arrancado de você em 1 segundo. O alívio é imediato. Você quase não acredita. Sua mente demora a processar, mas seu corpo já sabe. Você foi curada. Talvez você tenha pensado: ninguém vai notar. Posso me misturar à multidão e ir embora em paz. Mas Jesus não deixaria que essa história terminasse em silêncio. Ele para, o barulho da multidão diminui, as pessoas se entreolham confusas. Jesus olha em volta e pergunta: quem tocou em minhas vestes? Os discípulos riem, quase debochando. Senhor, a multidão te aperta de todos os lados, e o Senhor pergunta: quem tocou? Mas Jesus não estava falando de um contato comum. Ele havia sentido algo diferente. Ele pensou: alguém me tocou de um jeito especial. Alguém puxou de mim poder pela fé. Você sente o sangue gelar, o coração dispara. Seus pés querem correr, mas a sua consciência sabe que não adianta. Ele sabe. Ele percebeu. Tremendo, você se aproxima. As pernas mal o sustentam. As lágrimas descem antes mesmo de você dizer uma palavra. Você se joga aos pés dele e conta toda a verdade. E naquele silêncio tenso, quando todos esperam uma repreensão, você ouve a voz mais doce que já atravessou sua vida. Filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e fica livre do teu sofrimento. Não é só cura, é restauração. Pela primeira vez em 12 anos, alguém não te chama de impura, não te chama de rejeitada,
não te define pela sua doença. Jesus te chama de filha. Esse momento muda tudo. Não apenas sua saúde é restaurada, mas também sua identidade, sua dignidade, sua vida social e espiritual. Porque diante de Jesus, você não é mais a mulher do fluxo de sangue. Você é filha amada de Deus. Essa narrativa é poderosa, não apenas por causa do milagre físico, mas pelo que ela representa espiritualmente. E é aqui que começamos a aprender as lições que esse encontro nos ensina até hoje. A primeira lição é que Jesus enxerga aqueles que o mundo ignora. Para a sociedade, você era invisível. Para a religião, você era impura. Mas para Jesus, você era uma filha preciosa. A segunda lição é que a fé verdadeira sempre encontra caminho até Cristo. Mesmo que a multidão pareça intransponível, mesmo que a vergonha grite dentro de você, a fé insiste, avança, toca e recebe. A terceira lição é que Jesus não tem medo da impureza. Normalmente, o impuro contamina o puro. Mas com Jesus acontece o contrário. O puro purifica o impuro. Essa inversão é poderosa, porque mostra que não importa quão sujo, quebrado ou rejeitado alguém se sinta. O toque de fé em Jesus sempre traz cura e restauração. Mas ainda há mais a aprender com essa história. Porque ela não é apenas sobre uma mulher em Cafarnaum há 2000 anos. Ela também é sobre você, hoje. Talvez você não tenha um fluxo de sangue, mas pode ter feridas invisíveis que ninguém vê. Uma rejeição que carrega há anos, um trauma que insiste em sangrar dentro de você. Talvez você também tenha tentado tudo. Procurou ajuda, gastou recursos, buscou em diferentes lugares, mas nada trouxe alívio. Talvez a sua multidão seja o medo, a ansiedade, a solidão, e você se sente esmagado, sem espaço, sem saída. Mas ainda assim há um caminho. Um gesto simples, mas poderoso. Estender a mão e tocar em Jesus pela fé. Porque não importa quão grande seja a dor ou quanto tempo ela dure, um instante com Jesus pode transformar 12 anos de sofrimento em um novo começo. E é aqui que entendemos, essa história não está na Bíblia apenas para admirarmos. Ela está registrada para nos convidar a viver o mesmo milagre de fé. Hoje, Jesus ainda é o mesmo. Ele ainda cura, restaura e chama os invisíveis de filhos. Quando Jesus disse, filha, tua fé te salvou, ele não apenas confirmou a cura física, ele redefiniu sua identidade. Note que foi a única vez nos evangelhos em que Jesus chamou uma mulher de filha, de forma tão direta. Não foi por acaso. Ele estava devolvendo a essa mulher não só a saúde, mas também a dignidade que a sociedade lhe havia tirado. O título que antes a marcava, a mulher do fluxo de sangue, foi substituído por algo infinitamente mais profundo, filha. E é assim que Jesus age conosco. O mundo pode nos rotular por nossas falhas, fraquezas ou doenças, mas ele nos chama por quem realmente somos em Deus. Essa mulher viveu anos sendo definida por sua condição. Talvez você também se veja aprisionado em rótulos. O fracassado, a rejeitada, o doente, o divorciado, o sem futuro. Mas diante de Jesus, nenhum desses rótulos permanece. Ele tem poder para escrever um novo nome sobre você. Amado, perdoado, restaurado, filho, filha. A história da mulher do fluxo de sangue também nos ensina sobre a diferença entre superstição e fé. Muitos naquela multidão tocavam em Jesus, mas apenas um toque foi diferente. Por quê? Porque não era curiosidade, não era superstição, não era misticismo, era fé verdadeira. Fé não é acreditar que uma roupa ou um objeto em si tenha poder. Fé é confiar que Jesus é a fonte de todo o poder. Jesus deixou claro que não foi a borda de suas vestes que curou a mulher, foi a fé que ela colocou nele. Essa é uma lição muito importante para nós hoje, porque às vezes as pessoas ainda confundem fé com superstição. Procuram em objetos, símbolos ou fórmulas mágicas aquilo que só pode ser encontrado em Cristo. Mas a fé genuína é um relacionamento com o Deus vivo. É confiar em quem Ele é, não do que Ele carrega. Talvez por isso Jesus tenha parado a multidão. Ele não queria apenas que a mulher fosse curada. Queria ensinar a todos que fé não é algo mecânico,
mas um encontro real com Deus. E nesse encontro, a cura não é só física. Ela é emocional, espiritual e até social. Pense, aquela mulher não apenas voltou a ter saúde, ela voltou a poder tocar e ser tocada, voltou a participar das festas, voltou ao templo, voltou à vida. Jesus não cura apenas o corpo, ele restaura o coração, os relacionamentos, a dignidade. É por isso que essa história é tão impactante, porque ela mostra que não há ferida que Jesus não possa curar, seja ela no corpo, na alma ou no espírito. E talvez você precise ouvir isso hoje. Sua dor pode ter anos, pode ter nome, pode ser conhecida ou secreta, mas nada disso é maior do que o toque de Jesus. Se aquela mulher esperou 12 anos, talvez você também esteja esperando há muito tempo, mas nunca é tarde para se aproximar dele. A fé verdadeira não olha para o relógio, ela olha para o Salvador. Essa história também nos mostra que Jesus sempre tem tempo para quem tem fé. Lembre-se que ele estava a caminho da casa de Jairo, onde uma menina estava morrendo. A multidão apertava, o tempo era curto, mas Jesus parou. Ele não considerou aquela mulher um incômodo. Pelo contrário, ele a fez o centro da atenção. Isso nos mostra que mesmo quando parece que Deus está ocupado com outras coisas, ele nunca está ocupado demais para ouvir o seu clamor. Sua dor importa para ele. Sua fé o toca. Sua voz o chama. Talvez você pense, Deus tem coisas mais importantes a resolver do que minha vida. Mas a história da mulher do fluxo de sangue prova o contrário. O Criador do universo para tudo para atender uma filha que o busca em fé. Isso é o Evangelho, um Deus infinito que se importa com o detalhe da sua dor. Agora imagine a cena. Uma multidão curiosa, barulhenta, apertada, e no meio dela Jesus se detém para dar atenção a uma mulher invisível. Esse é o coração do nosso Senhor. Ele vê quem ninguém vê. Ele chama de filha quem todos chamam de impura. E ele continua agindo assim hoje. Ele continua parando para ouvir o seu toque de fé. Talvez o mundo não perceba seu sofrimento. Talvez ninguém saiba a luta que você enfrenta por dentro. Mas Jesus sabe. Ele não apenas sabe, ele se importa e ele é poderoso para transformar sua história. Assim como a mulher tocou em Jesus e foi curada, você também pode tocá-lo pela fé, agora mesmo. Não há multidão, vergonha ou obstáculo que possa impedir. O caminho está aberto, a oportunidade está diante de você. A pergunta é, você vai estender a mão? Porque fé não é teoria, é ação. Aquela mulher não apenas acreditou, ela decidiu se mover. A fé dela levou a atravessar a multidão, arriscar ser vista, enfrentar o medo. E essa fé é que Jesus honra, uma fé que não se contenta em ficar parada, uma fé que age. Talvez hoje sua ação seja simples, mas poderosa. Abrir a boca em oração, dobrar os joelhos, entregar o coração, confiar de verdade. E quando você fizer isso, vai descobrir que o mesmo Jesus que parou para aquela mulher também vai parar por você. Ele vai chamar você de filho, de filha, vai restaurar sua vida de dentro para fora. E mais uma vez, ele vai provar que um simples toque pode mudar tudo. Porque o poder não está no toque em si, mas em quem é tocado, o Cristo vivo, o Filho de Deus, o Salvador do mundo. Essa é a grande lição. Jesus é maior que a sua dor, maior que o seu rótulo, maior que a sua história de fracasso. Ele é a esperança que restaura, a santidade que purifica, o amor que chama pelo nome. Talvez você esteja ouvindo essa mensagem e pensando, eu também quero ser visto assim. Eu também quero ouvir a voz de Jesus me chamando de filho, de filha. A boa notícia é que você pode, porque Jesus está tão acessível hoje quanto estava em Cafarnaum. Ele não está distante, ele não está indiferente, ele está próximo, esperando apenas um gesto de fé. Você pode estar em casa, no trabalho, ouvindo sozinho ou acompanhado. Não importa. O que importa é que o mesmo poder que curou aquela mulher está disponível agora.
O mesmo Jesus que parou a multidão está aqui, pronto para ouvir o seu clamor. Tudo o que você precisa é tocar nele. Não com a mão, mas com o coração. Não com superstição, mas com fé. Porque ele continua dizendo: filha, filho, a tua fé te salvou. Vai em paz. Essa paz não é ausência de guerra, é shalom, é plenitude, é a restauração de todas as áreas da vida. Foi isso que aquela mulher recebeu. E é isso que você também pode receber hoje. 12 anos de dor foram substituídos por um novo começo. Não importa quanto tempo a sua dor dure, um encontro com Jesus pode mudar tudo em um instante. Ele é especialista em transformar histórias de vergonha em testemunhos de vitória. E agora, eu te pergunto, você já teve o seu encontro com Jesus? Já ousou estender a mão e tocá-lo com fé? Se não, hoje pode ser o dia. Hoje pode ser o momento em que sua vida muda para sempre. O que Jesus fez naquela estrada em Cafarnaum, ele continua fazendo hoje, parando tudo para atender quem o busca de verdade. Então não adie, não espere mais 12 anos, não carregue sozinho esse fardo. Toque em Jesus agora. Ele está mais perto do que você imagina. E quando ele parar para te chamar de filho, de filha, você nunca mais será o mesmo. Essa é a mensagem da mulher do fluxo de sangue. Fé que move, fé que toca, fé que recebe. E que essa mesma fé encha o seu coração hoje. Obrigado por caminhar comigo até aqui, conhecendo cada detalhe dessa história tão poderosa. Se essa palavra tocou você, compartilhe nos comentários de onde você está nos assistindo, qual foi o seu maior passo de fé até hoje. Eu quero conhecer a sua história. E não esqueça, se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Que o Senhor te abençoe e te alcance com a mesma graça que alcançou aquela mulher há 2000 anos. E que, assim como ela, você possa ouvir de Jesus: filho, filha, a tua fé te salvou. Vai em paz.